Ao estudarmos qualquer revolução, nós estaremos estudando alguma grande mudança ou alguma grande transformação que ocorreu de forma rápida e profunda, seja no comportamento humano ou nos campos da ciência, tecnologia e economia. Dessa forma, ao estudarmos sobre a Revolução Industrial, isso significa que nós estaremos estudando sobre alguma grande mudança ou alguma grande transformação que aconteceu primeiro na indústria, mas que acabou alterando a forma de se viver de todas as sociedades dos lugares onde ela ocorreu. Eu sou o professor Hélio e sejam bem-vindos à aula sobre a Revolução Industrial. E nós iremos começar pela Inglaterra em meados do século XVIII, ali por volta da década de 1760, porque esse é o período que pode ser considerado como o ponto de partida dessa grande revolução que não deve ser encarada como um acontecimento, mas como um processo que está ocorrendo até os dias atuais. De roupas a calçados, móveis e até alguns alimentos, muitos dos produtos que nós utilizamos ou consumimos atualmente já existiam no século XVIII. Mas ao contrário dos dias de hoje, esses produtos eram fabricados com a utilização de poucos instrumentos e ferramentas e principalmente com muito, mas muito trabalho humano. E o local de confecção da maioria desses produtos eram as indústrias artesanais ou as indústrias domésticas, instaladas por um mestre artesão em sua própria casa, que, ajudado por seus familiares ou aprendizes, também eram os responsáveis por conseguir a matéria-prima, as ferramentas e até pela comercialização das mercadorias produzidas. Mas com o tempo começou a surgir um outro tipo de indústria, as indústrias manufatureiras, que correspondiam às atividades exercidas dentro das fábricas pertencentes aos burgueses, que, utilizando matéria-prima e ferramentas próprias, empregavam pessoas para trabalhar em troca de um salário qualquer. Reparem que esse é o momento da nossa história em que se institui duas figuras muito conhecidas nos dias atuais. A figura do patrão, que eram os burgueses donos dos meios de produção, e a figura do trabalhador assalariado, também conhecido como proletário. E com o passar dos anos, a indústria manufatureira começou a predominar. E o motivo disso foi a vantagem alcançada através da divisão do trabalho associada a uma mão de obra especializada. Pois na indústria manufatureira, cada funcionário passou a ser o responsável por apenas uma etapa do trabalho, se especializando cada vez mais naquela atividade. Ou seja, os trabalhadores perderam a noção do processo como um todo, pois deixaram de ser os responsáveis por confeccionar os produtos do início ao fim, assim como acontecia nas indústrias artesanais e nas indústrias domésticas. E essa nova forma de organização do trabalho permitiu a produção de artigos mais baratos, fazendo com que as antigas empresas viessem a falir e até a desaparecer com o tempo. Mas o grande trunfo da burguesia para ampliar as suas riquezas ainda estava por vir. Com o tempo, foram criadas as primeiras máquinas destinadas principalmente a indústria têxtil, que se tornou uma enorme fonte de lucros para os ingleses. Foi o caso da máquina de fiar, criada em 1764 por James Hargreaves, e do tear hidráulico, criado 4 anos mais tarde por Richard Arkwright. No entanto, o grande símbolo dessa época foi o aperfeiçoamento da máquina a vapor por James Watt em 1760, o que permitiu que as manufaturas passassem a ser substituídas de vez pelas maquinofaturas.
E a introdução das máquinas no setor industrial inglês foi tão significativo que possibilitou um gigantesco aumento da produtividade e expansão do comércio, interferindo inclusive no fator locacional das fábricas, o que exigiu que as indústrias se instalassem mais próximas das fontes de matéria-prima e do mercado consumidor, criando um cenário de progresso jamais visto até então. Mas não bastava produzir mais e em menos tempo. Era preciso facilitar o deslocamento dos consumidores e agilizar o escoamento dos produtos, para que eles pudessem ser vendidos para o maior número de pessoas possíveis. Dessa forma, à medida que os grandes capitalistas foram enriquecendo, o lucro de suas indústrias começou a ser revertido em investimento no setor de transportes e comunicações. Um grande exemplo disso foi a invenção do barco e da locomotiva movidos a vapor no início do século XIX, que, assim como algumas máquinas têxteis, também utilizavam o carvão como fonte de energia para o seu funcionamento. E com a ampliação cada vez maior das linhas férreas e da produção das máquinas e locomotivas, um outro tipo de indústria acabou entrando em evidência: as siderúrgicas, pois elas eram as responsáveis pela produção do ferro, que se tornou a principal matéria-prima ao lado do carvão durante essa primeira fase da Revolução Industrial. Entre os meios de comunicação, também houve uma grande evolução através da invenção do telégrafo, o que possibilitou o contato com regiões mais distantes de uma forma muito mais rápida e prática. Mas por que a Inglaterra foi o primeiro país a ingressar na Revolução Industrial? O fato é que ela reunia todas as condições necessárias para isso acontecer, a começar pela Revolução Gloriosa de 1688, que permitiu que a burguesia se estabelecesse no poder e passasse a criar uma série de leis que favoreciam as atividades comerciais, o que garantiu a aquisição de capital suficiente para financiar as fábricas e adquirir matérias-primas, máquinas e até contratar os empregados. As colônias no Caribe, África e Ásia também contribuíram para a Revolução Industrial Inglesa, pois ampliavam o fornecimento de matérias-primas e o mercado consumidor inglês. Um outro fator de grande importância foi a disponibilidade de ricas jazidas de carvão e ferro, duas matérias-primas importantíssimas para o desenvolvimento industrial naquele momento, pois eram essenciais para a construção das máquinas de ferro e para a produção de energia a vapor. Por último, e não menos importante, estava a disponibilidade de uma farta mão de obra para a burguesia, gerada pela Lei dos Cercamentos, uma lei inglesa que permitia que as terras comuns utilizadas pelos camponeses fossem cercadas e transformadas em pasto para a criação de ovelhas e o posterior uso de sua lã. Os cercamentos resultaram na expulsão dos camponeses de suas terras e, por conta disso, eles foram obrigados a irem para o único lugar onde poderiam obter algum sustento: as cidades. E foram essas transformações que possibilitaram que a Inglaterra fosse o primeiro país a ingressar na Revolução Industrial e a consolidar o capitalismo, que a partir de então deixava de ser um capitalismo comercial para ser um capitalismo industrial, cujo objetivo maior é a acumulação de capital, ou seja, a formação de riqueza através da produção de mercadorias. Para tanto, os burgueses, que eram os donos dos meios de produção, aproveitavam-se da mão de obra abundante para pagar baixíssimos salários aos trabalhadores, sendo que as mulheres e crianças trabalhavam pela metade do salário dos homens adultos, e por esse motivo eram a maioria entre os proletários. Além disso, sem terem nenhum direito trabalhista, crianças a partir dos 4 anos de idade e adultos eram obrigados a trabalhar em locais insalubres em uma jornada de trabalho que variava entre 12 a 16 horas diária, das quais o trabalhador só tinha 30 minutos para almoçar.
E preocupados com os acidentes de trabalho, com as doenças e com o desemprego, os trabalhadores passaram a se unir e a criar formas de organização, como por exemplo as associações de auxílio mútuo, que tinham por objetivo criar fundos de reserva para serem utilizados nos momentos de necessidade. E foi assim que gradativamente foram criadas as primeiras organizações de trabalhadores, conhecidas no Brasil como sindicatos e na Inglaterra como trade union. E entre as principais reivindicações dessas organizações estavam o aumento salarial e a redução da excessiva jornada de trabalho. Tanto que a mobilização dos proletários contribuiu para o surgimento de dois grandes e importantes movimentos na Inglaterra na primeira metade do século XIX, o ludismo e o cartismo. O ludismo ocorreu entre os anos de 1811 e 1816. Nesse movimento, inspirados pelo personagem Ned Ludd, os trabalhadores se mobilizaram para invadir as fábricas e destruir as máquinas. No entanto, eles foram duramente reprimidos pela burguesia e pela polícia. Já o cartismo, que surgiu na década de 1830, além de mobilizar os trabalhadores para lutar por direitos trabalhistas, como a redução da jornada de trabalho, eles também exigiam direitos políticos ao reivindicar o voto para todos os cidadãos ingleses, independente da renda. Dessa forma, embora a Revolução Industrial tenha se iniciado em meados do século XVIII, limitando-se à Inglaterra num primeiro momento, com o tempo, outros países da Europa, seguido dos Estados Unidos na América e do Japão na Ásia, também foram se industrializando e novas tecnologias foram surgindo. Mas, infelizmente, isso também contribuiu para aumentar o abismo econômico entre os países industrializados e aqueles que não conseguiram se industrializar e passaram a ser fornecedores de matérias-primas. Além disso, a Revolução Industrial também pode ser considerada um marco da utilização dos recursos naturais de forma desenfreada, o que já tem causado inúmeros problemas ambientais para o mundo todo. Contudo, é importante deixar claro que, embora essa primeira fase da Revolução Industrial pertença a um contexto histórico que se iniciou ali por volta da década de 1760 e se estendeu até o século seguinte, em 1850, que ela não teve nenhuma ruptura, sendo um processo contínuo de transformações que precisa ser estudado como um todo. E é por esse motivo que vocês não poderão perder a próxima aula, que será sobre a segunda fase da Revolução Industrial. E eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e não se esqueçam de se inscreverem no canal, de curtirem esse vídeo e ativarem o sininho para ficarem por dentro de todas as novidades. Enquanto isso, um grande abraço a todos e até a próxima aula!